Oi pessoal, meu nome é Thalita, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o que nós fizemos para os nossos filhos falarem português. Nós moramos muitos anos aqui na Coreia e quem acompanha o nosso canal vê, eles falam português fluentemente. E o pessoal me pergunta muito o que nós fizemos para eles falarem tão bem português como eles falam. E aí eu decidi fazer esse vídeo hoje para explicar para vocês o que nós fizemos, o que deu certo aqui pra gente, tá? Lembrando que se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve, ativa seu sininho, não vai ficar de fora de nenhuma novidade. Então, meu marido é coreano, nós nos casamos no Brasil e o nosso filho mais velho também nasceu no Brasil, ele é campineiro. Quando nós viemos para a Coreia, o Yusu já tinha 7 meses de idade. Quando eu cheguei aqui na Coreia, eu não sabia falar nada, nenhuma palavra mesmo de coreano. E aí eu comecei a estudar com uma professora particular, ela vinha na minha casa uma vez por semana, trazia o livrinho, fazia a aula tal, e eu comecei a estudar coreano assim, aprendendo o nome das coisas, sofá, mesa, cadeira. Primeiro eu comecei a aprender o nome das coisas e depois eu comecei a aprender a montar frases. Estudei assim 4 meses, depois nós encontramos um curso de coreano, e aí que eu estudei mais 3 anos nesse curso de coreano. Quando eu comecei a montar frases, a falar algumas frases, nessa minha fase de aprendizado inicial, eu não tinha amigos aqui na Coreia, eu não tinha ninguém assim para praticar. Meu marido trabalhava o dia inteiro, né? Chegava em casa à noite. Mas eu tinha o Yusu, né? Ele ainda era um bebezinho. E como as coisas que eu estava aprendendo eram coisas de criança, né? Assim, praticamente era aprender o nome das coisas, a montar frases fáceis ali no começo e tal. Então eu comecei a praticar com o Yusu. Eu tenho até vídeos tentando falar algumas coisas em coreano com ele. Então eu comecei a praticar com o Yusu as coisas que eu estava aprendendo, né? Um exemplo: estou com fome, vou escovar os dentes, vou tomar banho, você quer comer? Quer comer o quê? Essas coisas, sabe? Então eu fiquei praticando bastante com ele ali no início e tal. E depois ele começou a falar, né? Começou a frequentar a creche. Só que ele aprendeu muito rápido. Chega um ponto que a gente não consegue mais ensinar nada para eles que ensinam para a gente. O melhor que você consiga falar, eles vão passar de você, eles vão falar muito melhor. Então eu fiquei assim, falando com o Yusu durante bastante tempo. Quando eles já tinham uns 2 anos de idade, por aí, 2 anos e meio, eu comecei a ficar sufocada, porque ele não falava português. E, tipo, eu queria falar com ele português com as minhas expressões em português, né, com o meu jeito de falar. E falando coreano, que não é um jeito meu de falar, né, é um jeito deles aqui, de se expressar e tal. E eu comecei a sentir falta disso. E aí eu comecei também a observar umas amigas minhas estrangeiras que estudavam coreano comigo, que os filhos delas também não falavam a língua delas. E eu fiquei muito pensativa com isso e fiquei triste, porque o Yusu não falava português, não entendia português, e eu queria falar português com ele. E aí eu pensei, não, tá errado, eu não quero que ele não aprenda o português. Eu comecei a pensar muito sobre isso, fiquei preocupada, fiquei triste. Falei, não, eu tenho que ensinar, eu tenho que ensinar. E aí quando o Yusu fez 3 anos de idade, eu fui para o Brasil com ele, fiquei 3 meses lá com ele. Isso é muito importante, tá, gente? Para mãe que não trabalha aqui na Coreia ou em outro país, né, que esteja morando, se ela puder ir para o Brasil, ficar o máximo de tempo que puder, é muito importante, porque a criança ela tem bastante tempo lá com os nativos para aprender e tem que aproveitar muito a época que eles ainda não entraram para a escola, né? Não foram ainda para o primeiro ano, foram para a escola, porque aí eles podem faltar na creche, né? No pré, não tem problema de faltar bastante tempo. Depois que entrar para a escola, aí as férias são curtas,
não vai dar para ficar mais tanto tempo. E aí eu fui com o Yusu para o Brasil e fiquei 3 meses. Daí então eu passei a só falar português com ele. Não falava mais coreano nenhuma palavra. Quando ele chegou no Brasil, ele não falava nada de português. Eu parei de falar coreano com ele, só comecei a falar português. Aí começa aquela fase bem chata, difícil, porque ele já não falava, né, nada em português, só coreano. Aí você vai começar ali do zero, quando ele já está acostumado. Aí é bem chatinho essa fase. Mas ele pegou bastante coisa no Brasil nesses 3 meses, porque ele só tinha 3 anos. Então, gente, parece uma esponjinha assim, ó, absorvendo água. Ele absorveu bem rapidinho. Quanto mais novinhos eles forem, mais rápido eles pegam. E ele pegou rapidinho assim o português, já voltou para a Coreia 3 meses depois, falando muita coisa em português. Algumas coisas ele nem falava mais em coreano. E desde então eu só falei português com ele. Naquela época não tinha assim como comprar muitas coisas online e tal. Então eu printava muita coisa, eu procurava atividades de português, eu printava bastante folhas assim para ele sublinhar, sabe, montar palavras, montar as sílabas. Ele foi fazendo assim bastante atividades, tem que ter bastante paciência, né, de ficar lá ensinando. Então eu fazia muito isso. E também eu trouxe gibi do Brasil, né, que é leve para trazer. Eu trouxe bastante gibi. Então eu sempre lia para ele gibi. E ele começou assim. Ele foi bem. Só que aí, gente, o que acontece? Eles começam a ficar com preguiça de responder em português. Eles entendem o português e ficam com preguiça de responder o português. Aí ele respondia coreano. Aí eu ficava pegando no pé. Não, responde em português. Passou mais alguns anos, a gente nessa dinâmica, eu engravidei dos gêmeos. Depois que os gêmeos fizeram 1 ano de idade, nós fomos para o Brasil, os gêmeos tinham 1 ano e 2 meses. Eu peguei os 3 e fui para o Brasil de novo, fiquei 10 meses no Brasil. Naquela fase também eu estava bem cansada, assim, com os gêmeos, eles eram pequenininhos, o Yusu também ainda era pequeno, então eu fui meio assim pro colo da minha mãe um pouquinho, sabe? E também fiquei pensando nessa questão aí do idioma, que ia ser muito importante para eles também. Os gêmeos não falavam coreano nessa época, eles tinham só 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês, eles ainda não falavam. Eles começaram a falar no Brasil, então foi uma fase assim super importante para o Yusu e para os gêmeos, né? Porque foi o primeiro idioma que os gêmeos aprenderam. O Yusu também, e ele deu uma aperfeiçoada assim no português dele, muito bom mesmo. E também eu coloquei eles em uma creche para o Yusu também aprender melhor a escrita e dar aquela alavancada mesmo no português deles. Faziam muitas atividades lá, isso ajudou muito. E aí, quando nós voltamos para a Coreia, falavam português, eles estavam fera assim no português. De 2012 para 2016 eu só fiquei mantendo o português deles, falando muito em casa, porque, gente, se não continuar praticando em casa, se não ficar falando em casa, não continuar, eles esquecem. E eles ficam preguiçosos para pensar em português, porque até então eles não têm mais aquele contato direto, né? Então eles ficam preguiçosos para pensar, responder, e tem que ter muito cuidado com isso, porque, olha, parece brincadeira, mas 2 meses depois da gente ter voltado para a Coreia, eles não queriam mais me responder em português. E aí eu ficava, não, responde em português, não vou responder para vocês se vocês não falarem comigo em português. E aí eles se esforçavam para ficar falando português comigo. Com a internet, já consegui pesquisar bastante coisas, né, baixar livrinhos, historinhas, essas coisas todas, para eles irem praticando, lendo para eles também. Então, eles não pararam mais de falar português. E o pai deles falando coreano. O pai deles falava coreano com eles e eu falava português. Eu tinha muito medo, porque um vacilo meu, eles esqueciam muita coisa. Então eu estava sempre ali falando, pedindo para eles responderem em português. Então eles ficaram falando português direto até 2016. Em 2016,
Nós fomos morar no Brasil, porque meu marido foi a trabalho, 4 anos. Só que eu estava tranquila, porque eles já estavam falando português. Então, eles não iriam chegar no Brasil tendo que se adaptar ao idioma. E chegando no Brasil foi bem tranquilo, eles já falavam português com todo mundo, já entendia todo mundo, então não teve problema com a adaptação deles nessa fase que nós chegamos no Brasil. Eles falavam português muito bem, só que foi muito importante essa fase no Brasil, porque eles se aperfeiçoaram muito. Eles ficaram fluentes, os gêmeos ficaram fluentes. O Yusu, ele fala muito bem, mas ele ainda tem aquele sotaque de estrangeiro, sabe? Algumas coisas ele tem dificuldade. Por que a diferença? Porque os gêmeos, eles fizeram muita amizade com brasileiros no condomínio, na escola. Então, eles conseguiram a fluência. O Yusu, como era uma escola americana, então tinha muitos estrangeiros na escola, tinha criança de vários países e tinha muitos coreanos. E o Yusu, ele fez mais amizades com estrangeiros e com os coreanos. Ele falava inglês com os estrangeiros, que não falavam muito bem português também, e falava coreano com os coreanos. E eu ficava muito preocupada com isso. Eu falava, Yusu, você precisa fazer amizade com brasileiros, filhos. Gente, e olha, eu até me aproximei, assim, de algumas mães brasileiras para poder aproximar o Yusu do filho delas, porque ele estava muito com estrangeiros e com os coreanos. Eu coloquei ele em atividades no condomínio, nas férias, tinha atividades de férias que eles chamavam monitores e faziam toda uma programação assim de férias para as crianças que moravam ali no condomínio. Então, as crianças tinham essas atividades para fazer com os monitores nas férias, né, se quisesse e tal. E eu coloquei o Yusu nessas atividades várias vezes, assim, durante as férias, para ver se ele tinha mais contato com os brasileiros, né? E deu certo, viu? Deu certo. Ele adorava fazer as atividades lá com os monitores e fez bastante amizade, assim, com as crianças ali brasileiras. Deu certo esse meu plano. Mas os gêmeos, eles eram muito de graça, assim, os gêmeos, eles são muito, assim, comunicativos, e por eles terem feito mais amizades com brasileiros, eles conseguiram mais fluência. Então, no Brasil, foi bem tranquilo, assim, em relação ao português, né? Nós voltamos para a Coreia, agora em 2021, então nós ficamos de 2016 até 2021 no Brasil, voltamos agora faz 3 anos, e em casa eu continuo fazendo a mesma coisa, continuo falando com eles em português, né? Os gêmeos, quem acompanha aqui o canal vê, eles falam fluentemente. O Yusu ainda tem aquele sotaque de estrangeiro, mas eles se viram de boa. Para mim é a glória isso, porque, gente, não tem coisa pior do que você morar fora e o seu filho não falar o seu idioma. Eu conheço muitas estrangeiras aqui na Coreia, não brasileiras ainda, mas de outros países, que os filhos delas não falam o idioma delas, porque elas não ensinaram, porque não tiveram essa oportunidade de ir para o país delas e ficar tanto tempo com as crianças. Então vai passando, igual eu tenho uma amiga minha chinesa, que ela falou assim, hoje em dia eu me arrependo tanto de não ter ensinado os meus filhos a falarem chinês, de não ter pego eles e ter ido para a China, para passar um tempo lá com eles, isso seria importante. Eu falei, foi o que eu fiz. Então, porque hoje eles são grandes, são adolescentes já, e eles não falam chinês. E ela fala que se sente muito triste por eles não falarem chinês. Por mais que você fale bem o outro idioma, não é a mesma coisa. Eu me senti assim, como se não fosse eu de verdade falando com eles. Graças a Deus, deu tudo certo. E se você não tem muitos brasileiros em sua volta e não tem como ele ficar praticando muito, é importantíssimo você pegar e ir para o Brasil, passar 1, 2, 3 meses, que for, para ele absorver o máximo possível. Então agora o meu filho mais velho, o Yusu, ele tem 16 anos, os gêmeos têm 12 anos, eles falam português, então aqui em casa a gente foi assim que eu fiz,
tá bom? Então a minha dica para quem tem filho e mora fora é isso, fala português o tempo todo, desde bebezinhos. Hoje em dia com a internet, né, dá para comprar livro online, também dá para você printar, se quiser, algumas atividades para ele fazer. Eu lembro também que eu trouxe vários DVDs, Galinha Pintadinha, Mônica, Xuxa. Eu trouxe vários DVDs de filme e de música, então eu deixava rolando assim o tempo todo, com eles brincando assim dentro de casa. E quando tiver uma oportunidade, fazer esse intercâmbio aí no Brasil com ele, vai ser muito importante, eles vão aprender bastante, que aqui em casa foi o que funcionou, foi assim que nós fizemos e deu muito certo. Tava aqui pensando, parece que não, né? Mas quando a gente não vive isso, a gente não imagina. Mas quando a gente vive, é mais difícil do que a gente possa imaginar. Porque imagina você ter o seu filho, sua filha, e ela não falar o seu idioma. Tudo bem que você se vira bem, né, no idioma do país que você esteja morando, tal, mas, gente, não é a mesma coisa. Você quer falar as palavras em português, se expressar em português. Ai, meu Deus, que agonia, meu filho não entende o meu idioma. É horrível, assim. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. E para quem tinha curiosidade de saber, eu espero ter esclarecido bem. E é isso, pessoal. Foi assim que nós fizemos, foi assim que deu certo. Graças a Deus, como vocês podem ver, eles falam muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor. E é isso, até o próximo vídeo. Popó!